Meus irmãos, vamos ao momento de instrução na palavra do Senhor. Neste domingo, primeiro domingo de agosto, como mencionei brevemente, nós temos a celebração do dia do presbítero, no pleonasmo, né? Presbítero presbiteriano, né? E olhando para os nossos queridos irmãos, nós teremos uma mensagem não somente de encorajamento aos nossos irmãos, mas também de aprendizado a toda a igreja. Porque na vida da fé, olhando o serviço, o trabalho, a missão dos nossos irmãos presbíteros, nós também nos reconheceremos nela. E precisamos, nesta missão, estar engajados, submissos e participantes. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no texto de 1 Timóteo, capítulo de número 3, e leremos os 7 primeiros versículos. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Essa é a leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Clamar ao Deus pela sua ajuda. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, e a nossa disposição, Senhor, não é de ouvirmos o homem, mas que o Senhor fale conosco pelo Teu Espírito. O Senhor possa nos iluminar. E apesar de quem fala, o Senhor possa falar. E apesar de quem ouve, possamos ouvir do Senhor. É o nosso clamor, Deus, é o nosso pedido. Que o Senhor nos ensine mais uma vez. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, essa carta de Paulo, traçando brevemente alguns trechos dela, é importante que nós saibamos que essa carta é uma das cartas pastorais. O apóstolo Paulo escreveu cartas a igrejas, a lugares, mas ele também escreveu a pessoas e a servos de Deus, pastores, e um deles é este jovem pastor chamado Timóteo. E Timóteo tinha uma missão de plantar algumas igrejas e também fortalecer estas igrejas. E entre as atividades para o fortalecimento da igreja estava o cuidado para a eleição de presbíteros. É isso que Paulo fala a Tito. Tito, eu te coloquei em crédito para você colocar em ordem algumas coisas, eleger presbíteros, formar liderança, mas uma liderança que seja segundo a vontade de Deus. E aqui nós temos no primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo diz que se alguém almeja o episcopado, uma palavra um pouco diferente. Essa palavra episcopos, né, no original, ela tem um sentido de alguém que supervisiona, alguém que está olhando com cuidado, alguém que está observando atentamente. Essa palavra, esta função, ela está muitas vezes relacionada ao próprio presbiterato. E nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, se você leu, você já percebeu, se não, na próxima vez, você, com cuidado, perceba que em algumas passagens se fala dos anciãos, os chefes de família, aqueles que estavam numa posição de liderança, seja por causa da sua idade já, né? Seja pela sua experiência de vida e pelo seu bom testemunho, eles, muitas vezes, os chefes de família, eram aqueles que, por exemplo, durante o deserto, se reuniam para ouvir as decisões ou até mesmo tomar algumas decisões. Os anciãos também acontecem no Antigo Testamento quando nas cidades se resolviam umas coisas,
Veja, acontece de forma recorrente durante o texto bíblico, quando a gente lê que estavam assentados à porta da cidade os anciãos para resolver uma ou outra questão. Então, a figura dos anciãos, dessa liderança, dessas pessoas, está presente, né? Essa figura está presente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele aparece nesta figura dos presbíteros, que são os homens eleitos pela igreja para continuar o cuidado da mensagem apostólica, para continuar o ensino da igreja do Senhor. Então, o presbiterato é algo que nós vemos desde antes da vinda do nosso Senhor Jesus, mas nos tempos de Jesus assume a palavra grega, e presbítero significa isso no grego, ancião. Então, os anciãos das igrejas são aqueles que são chamados e vocacionados para uma missão. E Paulo, então, orienta a Timóteo quanto às suas qualificações. E a minha intenção não vai ser exatamente passar versículo por versículo, mas olhar aqui em pelo menos 4 áreas. Eu vou sinalizar 4 grandes áreas, parecem ser colocadas pelo apóstolo, dos cuidados para o padrão da vida do presbítero da igreja. O presbítero precisa glorificar a Deus na sua própria consciência, no seu próprio coração. Ele precisa glorificar a Deus dentro da sua família. Ele precisa glorificar a Deus na vida da igreja. E ele precisa glorificar a Deus das portas para fora. E é mais ou menos nessas quatro áreas que eu gostaria de comentar com os irmãos, né? No versículo 1 vimos essa realidade da excelente obra, e é uma coisa interessante que está relacionada ao episcopado, ao presbiterato, que não é algo que qualquer pessoa pode querer. Isso é uma coisa interessante. Pelos limites da própria Escritura, há uma reserva importante de que há alguns que são chamados para esta missão. Alguns são vocacionados a isto. Na tradição reformada, nós temos algumas visões diferentes. Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós entendemos que os presbíteros são aqueles que são vocacionados numa vocação que não é desfeita. Tanto é que entendemos que uma vez eleito presbítero para sempre, né? Pelo menos até a vida do nosso Senhor Jesus, né? Bom, aí deixa a escatologia para os outros pastores aí resolver. Mas não deixa de ser presbítero depois que interrompe ou cessa o seu mandato após 5 anos, né, de serviço no conselho da igreja. Daqui a pouco os diáconos, né? A gente já considera os diáconos assim, né, reverendo? Mas talvez o Supremo Conselho vai acatar o nosso reconhecimento que os diáconos também parecem ter essa vocação contínua, apesar, talvez, do não exercício regular. Mas obra excelente almeja. É uma missão honrosa, é um trabalho, uma missão, uma prerrogativa do reino de Deus. E aí no versículo 2 ele começa a falar sobre isso, o padrão do presbítero. E deve ser um padrão de alguém irrepreensível. Eu não sei se os irmãos presbíteros já aqui, os que estão em exercício, né? O presbítero Isaac, o presbítero Manuel, o presbítero Augusto, que está ali na nossa transmissão. Eu não sei se os irmãos, ao lerem e passarem o texto os olhos nesse texto, começam a perceber, eu não sei se eu estou nesse quadro aí. Parece que está sobrando qualificações e faltando presbítero aqui quando eu olho para esse negócio. Às vezes nós olhamos para o padrão bíblico e pensamos, mas quem é que pode ser esse presbítero? Talvez teve um presbítero desse lá em Éfeso, né? Lá em Creta, lá em Jerusalém. Mas será que hoje tem presbítero assim? Um presbítero que seja irrepreensível? Nós sabemos e devemos interpretar a Escritura à luz da própria Escritura. E a Escritura nos diz que não há um que não peque. Todos pecaram. Todos estão destituídos da graça, da glória de Deus. Todos carecem da misericórdia do Senhor. Então, quando olhamos para o irrepreensível, é no sentido de reconhecermos aquele que busca viver, de fato, uma vida de acordo com o Evangelho, apesar de si mesmo, apesar das suas
limitações. Então, é uma obra excelente, que exige excelência, exige daquele que é eleito, vocacionado, exige o melhor. Nada menos que o melhor. Aliás, você está vendo, o presbítero é algo importante, de fato. Deixa eu dar uma boa notícia para você que não é presbítero. O padrão do Evangelho também nos exige isso. Nada menos que o nosso melhor. Então, devemos olhar com cuidado, porque a gente olha para os presbíteros e pensamos, está vendo? Bem feito. Quem mandou ser eleito? Agora deu um jeito. Não, na verdade, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, esta é uma realidade para todos nós. Então, inevitavelmente, quando falarmos aqui do texto em relação aos presbíteros, isso será refletido a cada um de nós, como povo de Deus, como seguidores, discípulos do nosso Senhor Jesus. E aí vem as sequências das orientações, né? Nos versículos 2, 3 e 6, nós vemos aqui quando ele fala sobre o testemunho para si mesmo, quando o presbítero precisa ser moderado, alguém que tenha autocontrole, mas alguém que seja simples. Você conhece uma pessoa que é simples? Pense em alguém complicado. Complicado é mais fácil da gente achar. Pense em alguém complicado. Conhece alguém que é o oposto dessa pessoa? Consegue visualizar alguém? Pois é, o presbítero precisa ser alguém de coração simples. Simples no sentido de ser alguém moderado. Porque às vezes nós entendemos que as pessoas complicadas são aquelas que colocam muitas coisas entre as pessoas. Me parece acontecer que quando eu encontro alguém complicado, eu tento olhar a pessoa além do entulho que está entre mim e ela. Parece-me que as relações são complicadas justamente dessa forma. Quando entre os relacionamentos existe muita coisa no meio. E por isso fica complicado. Porque eu preciso tirar várias coisas para que eu possa olhar de forma transparente, para que eu possa enxergar o outro, para que eu possa ser permitido também ser enxergado. Mas quando as relações são bem entulhadas, cheias de montes de coisas às nossas frentes, fica de fato complicado. O presbítero precisa ser alguém moderado, simples, de uma vida transparente. O presbítero também precisa ser prudente, porque é aquele que vive de forma sábia. E muitas vezes a sabedoria é o exercício das experiências que não deram certo. Cheguei atrasado hoje à escola bíblica, porque estava saindo do condomínio, e um dos vizinhos teve a ideia de colocar o carro, e só tem uma via de saída, né? Os irmãos já foram do Geola, sabem. Ficam os carros de um lado e só tem uma via que passa carro, tanto para subir para descer. E um vizinho teve uma ideia de deixar provisoriamente seu carro na frente do outro em fila dupla. E acontece aquilo que acontece toda a vida antes de começar o culto, né, ou antes de ir para a IBD. Né? O inimigo fica furioso e descarrega as baterias dos carros dos vizinhos, né, fura o pneu dos outros carros, e a gente fica olhando aquele tipo de situações. Né? Então, a gente acabou se atrasando antes de vir para cá. E foi curioso que, quando eu parei, eu falei, não acredito. Eu falei, nossa. Aí eu olhei, eles correndo para um lado para o outro, eu pensando, ok. Vamos esperar. A Patrícia, não acredito que eles estão bem nessa hora aqui, a gente está quase na hora de ir para a igreja. Eu falei, vamos esperar. Aí veio lá um deles, veio falar, escuta, a gente estava ali, descarregou a bateria da caminhonete, e a gente não está conseguindo nem tirar do neutro. Sabe que você não tem um cabo aí para a gente fazer uma conexão e ver se libera, se aciona? Eu falei, tinha que ser eu, né? Porque eu tinha no porta-malas exatamente esse cabo. Não, tenho sim, já tirei aqui, eles já fizeram. Não conseguiram ligar o carro, mas conseguiram colocar no ponto neutro para poder empurrar, né? E eu pensei, puxa, que situação interessante. Mas eu pensei, quando eu vi que eu estava parado e vinha outro carro subindo, eu pensei, agora vou chegar na hora do culto, né? Porque não vai ter como sair. E eu pensei, que imprudência. Às vezes a imprudência é só porque a gente pensa que ações rápidas vão ter consequências pequenas. E aquele negócio, vou deixar aqui rapidinho, está errado, mas vou deixar aqui rapidinho, porque rapidinho eu tiro. Dessa vez não deu certo. E às vezes a nossa imprudência é revelada nessas soluções rápidas, de que vai dar tempo. Pela graça de Deus, tem alguém que aparece com um cabo para ligar uma bateria, né, irmão Isaac? Mas nós, por causa do Evangelho, devemos aprender. E eu pensei, depois,
Eu falei, bom, hoje à tarde eu acho que serviu pelo menos para alguma coisa. Eu acho que ele nunca mais vai parar o carro dele nessa fila dupla. A prudência, muitas vezes, é o exercício da nossa memória. Porque a gente, claro, estou acusando gratuitamente o meu vizinho, porque essa é a tradição do condomínio, né? Mas a gente também erra, a gente também falha, a gente também comete os erros. A gente precisa aprender com os nossos erros. E a prudência, muitas vezes, é o reflexo do nosso aprendizado. O presbítero precisa ser alguém assim, que vive a própria vida, a vida verdadeira. Aprende com os erros seus, e por isso é inteligente, mas também aprende com os erros dos outros, e aí se torna sábio. Essa é a prudência que nós devemos ter. Também é dito que, em relação ao testemunho para si mesmo, a sua própria consciência, o presbítero precisa ser hospitaleiro. O presbítero precisa gostar de gente. Precisa gostar de gente. Por quê? Porque o trabalho dele é este. Pastor, eu tenho um sonho de ser presbítero. Nossa, eu acho muito bonito. Quero estar naquelas reuniões do conselho, é tão bonito quando tem reunião do conselho. Sentar para resolver as coisas da igreja, né? Eu quero ser presbítero porque eu quero, naquelas reuniões, trazer os relatórios, né, dos trabalhos, fazer aqueles gráficos, né? Eu quero ser presbítero porque lá na reunião do presbitério eu vou representar a minha igreja. Aí eu pergunto aos irmãos aí, eu falo ou vocês falam, né? Tem a parte, claro, operacional, burocrática da nossa missão, mas não foi para isso que o Senhor nos vocacionou de forma primária. Isso é parte do nosso exercício. Eu lembro, reverendo Agemi, quando nós estávamos aqui ainda como congregação, e o pastor Agemi, por alguns anos, né, assinou a nossa igreja, né? Tudo que tinha que resolver tinha que passar pela mão do pastor Agemi, porque era o pastor, né, do campo, e era... Quantas atas eu tive que ir lá no trabalho do pastor, quantas vezes na casa da irmã Divani, para resolver o trabalho, né, e o funcionamento da igreja. Eu lembro uma vez o pastor Agemi, que estava cuidando do Parque Iguaçu, dando nas pastorais no Jardim Aristocrata, dando nas pastorais lá em Rio Negro, dando nas pastorais lá no Bairro Novo. Eu não sei quantas igrejas, né? Eu só vou na igreja lá do Parque Iguaçu uma vez por mês, mas vamos lá. Eu falei, meu Deus, como esse homem dorme? Quando é que ele consegue? E eu lembro assim, isso não me cansa. O que me cansa é essa correria burocrática, né? Quanta documentação, quanta papelada, quanta coisa. E, claro, isso faz parte, né, reverendo? A gente tem essa correria, os presbíteros têm essa responsabilidade também. Mas o texto não está falando desse tipo de cuidado. O presbítero ele é chamado para cuidar de pessoas. Por isso que nós reconhecemos os presbíteros da igreja eleitos como pastores, junto com os presbíteros docentes. Os presbíteros regentes, eles pastoreiam a igreja de Cristo e precisam gostar de gente. Porque se não gostar de gente, fica muito complicado ser pastor. Fica muito complicado o exercício do presbiterato. O presbítero também não pode ser dado ao vinho. Ele não pode ser viciado em nada. Ele não pode ser escravo de nada. Eu sei que alguns irmãos ficam tristes, né, quando lê esse versículo, mas é verdade. Não pode ser dado ao vinho. É limite da Escritura. Até a Escritura é muito clara. Ninguém pode se embebedar. Se está se embebedando, é pecado. E precisa se converter e se arrepender. Não foi por isso que Cristo morreu na cruz por você e nem por mim. Foi para que nós tivéssemos uma vida em liberdade. Liberdade de todos os vícios. Isso inclui o álcool e tantas outras coisas. Mas também não podemos ser escravos de pessoas. Não podemos ser escravos dos relacionamentos. Não podemos ser escravos do dinheiro. É isso que Paulo está falando. Nada deve controlar a vida do presbítero que não o Evangelho. Não há outro Senhor, senão Cristo. Quando ele fala, terminando aqui as qualificações que coloco aqui como da sua própria consciência, o presbítero precisa ser pacífico, precisa ser alguém calmo. O presbítero deve ser alguém que foge de confusão. Ele não é fugitivo de confusão. Ele ativamente evita a confusão. E tem coisas que são diferentes. Uma coisa é alguém dizer assim, ó, vê o prudente vê o perigo, né, o mal e se esconde, né? Provérbios diz isso, né? Jacaré em rio de piranha, nada de costa, né? Então tem gente que vê o mal e se esconde, se afasta. Essa é uma forma de evitar o mal. Mas também inclui-se ao cuidado nós vermos o mal e o risco sobre alguém de um problema, né, irmão Osimar, né?
O pastor sobe na cadeira para trocar uma lâmpada, está lá o Osimar. Pastor, que é isso? Né? Pegar uma cadeira, ou pegar uma escada, né? Pega a escada, pastor. Não sobe em cadeira é um perigo. É quando nós vemos o risco do outro e alertamos. O presbítero também deve ter esse olhar pastoral, não somente de evitar suas próprias confusões, as confusões entre ele e outras pessoas, mas também entre os irmãos. Ele é pacífico, ele produz, é pacificador. É alguém que intencionalmente procura a paz, mesmo quando o seu temperamento não é o mais fácil para fazer isso. Porque há pessoas que são naturalmente pessoas de paz, pessoas tranquilas. E a gente pensa, esses são os presbíteros, né? Não, às vezes Deus coloca um Pedro aí no meio do negócio, né? E ele precisa ser pacificador também. Independente de qual seja o seu temperamento, personalidade, seus traços. Se você é chamado ao presbiterato, você, pela graça, receberá essa capacidade de ser moderado, prudente, hospitaleiro e alguém que promove a paz na vida dos outros. Essa primeira parte. A segunda parte fala do testemunho dentro da família. E aí vemos no versículo 4, 2, 4 e 5 algumas coisas que vão falar sobre família. Primeiro ele fala sobre esposo de uma só mulher. Ele não pode ter duas esposas. Não pode ser bígamo. Não pode. Pecado. Ele vai pensar, não, mas é porque é presbítero, né, pastor? Ainda bem que eu não sou presbítero. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A cruz de Cristo, ela é suficiente para o nosso coração. O presbítero deve ser não somente fiel à sua esposa, mas ter o valor de fidelidade, de verdade em seu coração. E aqui não escapam os presbíteros solteiros que ainda não casaram. Porque a fidelidade não é apenas um compromisso que se assume depois do matrimônio, mas inclusive antes dele. Ser fiel não é apenas ser fiel ao cônjuge no momento do casamento, a partir do casamento, mas no namoro, no noivado. Às vezes até antes do namoro. Olhar com fidelidade os olhos diante do Senhor, o coração diante do Senhor. Guardar o coração, o amor, e não despertá-lo antecipadamente. Viver com fidelidade é viver de uma forma confiável. E eu pergunto para você, porque aí parece que eu estou só beliscando aí os presbíteros, né? Não, eu estou olhando para cada um de nós, porque essa verdade que primeiro fala e aponta aos presbíteros, também retorna a cada um de nós. Será que você olharia, pensa no seu coração agora, se você pode ser considerado ou considerada uma pessoa confiável? Pensa consigo mesmo. Não olha para o seu esposo, sua esposa agora, não olha para os seus pais, olha para você. Você é uma pessoa confiável? A sua esposa pode confiar todo o seu coração em você? O seu marido pode ter total confiança em quem é você, irmã? Filhos, os pais de vocês estão deixando de saber alguma coisa que eles precisam saber, que você não abriu, que você não falou? Pais, tem alguma coisa que precisa ser dita aos filhos que ainda não foi? Somos pessoas confiáveis? Fidelidade é isso. Sermos confiáveis, dignos de confiança. É esperado que os presbíteros sejam assim. Sejam e permaneçam confiáveis. E para ser isso, precisam ser não somente para o seu coração, mas também dentro da sua família, e isso também para a sua casa. Sobre família, é falado que o presbítero precisa governar bem a sua casa, ser uma liderança confiável em sua casa, uma liderança clara. E há uma dificuldade que, se está aqui no texto há 2000 anos, meus irmãos, não foi de hoje que se inventou o problema de liderança. Já existe isso há bastante tempo. Acho que os tipos de liderança aqui são diversos, né? Vai se modificando ao longo dos séculos. Mas Paulo ensina justamente por quê? Porque os presbíteros precisavam ser líderes não somente na igreja, mas também nos seus lares. E nós falamos sobre isso na última reunião da UPH, que aí toca especialmente os homens. Irmãos, são as vossas esposas que dizem, está na hora do culto, hein? Vamos lá. Você ainda está assistindo esse jogo aí, vai começar o negócio. Irmãos,
Temos que ser nós, homens, que devem puxar, orientar. Eu não estou dizendo que não precisamos da ajuda. Se tem alguém que precisa da ajuda de uma auxiliadora idônea, somos cada um dos homens. Mas ao homem de Deus, em especial o presbítero, é dado a vocação de que precisa liderar. Precisa ser o primeiro. Precisa ser aquele que chama para a oração. Aquele que diz, não, nós vamos orar agora. Precisa ser esse que vai dizer, olha, estamos aqui, vamos buscar o Senhor. A crise de liderança é uma crise desde o primeiro século, é uma crise hoje, mas na graça de Deus é uma crise com solução, porque temos o melhor exemplo de liderança, que é o nosso Senhor Jesus. Homens, sejamos líderes em nossa própria casa. E aí vem a discussão sobre autoridade e submissão. Falei, pastor, eu quero ser líder, mas eu não consigo. Ninguém faz o que eu digo. Eu quero ser líder, mas ninguém quer ser liderado, pastor. Como é que faz? Como é que eu vou ser líder numa casa que ninguém quer seguir a minha direção? E aí a pergunta que é feita, mas você está indo para onde? Não sei, pastor. Então como é que você quer que alguém te siga, se você não sabe para onde é que você está indo? Se você não sabe para onde vai chegar as suas escolhas, qual a direção que você está tomando, como é que você espera que em sã consciência alguém te siga? Você não seguiria alguém que fizesse isso. Por que você espera que os outros te sigam? Agora, se um homem de Deus tem uma vida de acordo com o Evangelho, vive desse Evangelho, seguindo a Cristo, com a autoridade desse Evangelho, pode esperar que a esposa que é crente, ela vai ver o referencial, vai ver Cristo em sua vida e vai seguir a Cristo com você. Porque isso significa submissão. Algumas pessoas pensam que a autoridade que deve ser respeitada com a submissão é como se apenas falar, independente do que falei, precisa ser seguido. E não é isso que está na Escritura. O verdadeiro líder é aquele que aprendeu já a ser liderado. Está aqui o nosso irmão Conrado, sabe muito bem disso. O bom líder é aquele que sabe ser liderado. Ele aprende a ser liderado. No meio militar é muito, muito tranquilo isso. Mas às vezes nós, homens de Deus, não somos submissos a Cristo. E esperamos que as nossas esposas, e esperamos que os nossos filhos sejam. Cristo não vai funcionar. Não é assim. Não funciona assim. Agora, se o homem está submisso à missão de Cristo, e é isso, submissão, está debaixo da mesma missão. Se o homem é submisso a Cristo, a esposa crente, ela vai se alegrar em estar debaixo dessa missão. Os filhos crentes vão se alegrar. Às vezes tem que dar uma puxadinha ali ou outra, mas vão se alegrar. Vão reconhecer trilhos confiáveis por onde caminhar. Esse é o padrão. Nosso Senhor Jesus é o padrão mais confiável de liderança. O Senhor Jesus é o padrão mais confiável que nós temos. E precisamos aprender nele e sempre nele. Nos versículos 2, 5 e 6, nós vemos o testemunho da igreja, do presbítero dentro da igreja. Já vimos o testemunho do presbítero para a glória de Deus, na sua consciência, no seu coração. O testemunho do presbítero para a glória de Deus, na sua família, mas também dentro da igreja. O presbítero precisa ser cuidador da igreja de Deus. Precisa ser pastor. E o testemunho de Deus, do presbítero na igreja, será precedido pela sua consciência, pelo seu testemunho em casa. Não é possível ser presbítero só depois que entra do portão da igreja para dentro. Não, aqui eu estou presbítero. Liga o modo on e agora sim. Eu acho tão bonito, pastor, os presbíteros. São homens tão cheios de Deus. Chegam assim, sempre com um sorriso, cumprimentam a cada um de nós. Né? E a gente olha assim, eu quero ser isso um dia. Aí, às vezes, da porta para fora, claro, não aqui. Aqui, graças a Deus, os irmãos são bem sérios, são bem tementes mesmo. Temos colhido bom testemunho da vida dos irmãos. Mas há relatos de outros tempos, de outros lugares, de outros estados, onde o presbítero parecia ser crente só dentro da igreja. E fora da igreja, ele esquecia que tinha que manter uma linguagem sadia,
Esquecia que não poderia falar mentiras. Esquecia que tinha que manter uma vida dentro de casa também cristã. Tem aquela piada que é muito conhecida e renovada, quando a criança chegou na igreja, filho do presbítero chegou na igreja e disse: pastor, eu vim morar na igreja. Mas por quê? Porque é tão bom, meu pai fica tão bonzinho quando ele vem para a igreja. É outra pessoa, pastor. Eu quero que meu pai seja sempre assim, por isso eu vim morar dentro da igreja. Ah, irmãos, não é isso que Deus quer para nenhum de nós, nenhum dos nossos presbíteros, nenhum de nós como homens de Deus, mulheres de Deus também. Mas o testemunho da igreja deve ser aqui, primeiro, além disso, a questão de ser apto para ensinar. Temos presbíteros, são pessoas diferentes, com dons e talentos dados por Deus também diferentes. Assim como os pastores. Os pastores podem ser mestres, podem ser pastores, né, no sentido do cuidado da igreja, podem também ter a questão de ser administrador, né, aqueles que cuidam, aqueles que ensinam. São várias e diferentes atuações. E tem pastores que têm ênfases diferentes, né, como pastores são pregadores, né, que pregam melhor do que ensinam, ou pregam melhor do que aconselham. E tem pastores que aconselham bastante. Eu lembro do meu pastor da minha adolescência, confesso com muita justiça no meu coração e um pouco de vergonha, que eu acho que eu não lembro muito bem as pregações, eu passei anos na igreja, e eu não consigo lembrar, talvez de cabeça, uma pregação que eu digo, olha, essa aqui eu lembrei toda. Mas eu lembro desse pastor no dia que eu sentei na sala de atendimento pastoral, e falei, pastor, está acontecendo isso, isso e isso em minha vida. O que é que eu faço? E eu lembro que ele falou, você vai fazer isso, nós vamos fazer isso e aquilo. Cuidado, às vezes, o cuidado pastoral, do aconselhamento, é uma força maior em uns do que em outros. Não importa, o Senhor nos chamou para servir, cada um com seus dons e talentos. Então, devemos ter clareza que não se espera do presbítero alguém que seja 100% em todas as áreas, mas 100% do seu coração é em Cristo Jesus. E aquilo que o Senhor já o dotou deve ser usado no seu reino, mas também alguém que deve continuar a crescer, a ponto de dar razão, né? Como é dito a Tito, a ponto do presbítero dar razão, explicar a sua própria fé àqueles que perguntarem. Uma outra orientação que Paulo dá aqui, e já estamos caminhando para o fim, irmãos, é que ele não pode ser neófito, não pode ser novo na fé, porque se ele for novo na fé, ele vai cair numa armadilha muito, muito recorrente, que talvez muitos de nós já caiu. Esses dias eu ouvi uma frase bem interessante de um filósofo que dizia assim: quanto menos inteligente uma pessoa é, menos misteriosa lhe parece a vida. E essa frase é engraçada, dita por mim não parece muito. Mas quanto menos experiente é uma pessoa, mais simples lhe parece a vida. E me parece que a resposta bíblica que antecedeu a este filósofo é que ele não pode ser neófito para que ele não seja soberbo. Às vezes nós, porque estamos muito recentes em alguma coisa, achamos que sabemos tudo. E por isso que a vida parece ser nenhum mistério, porque a gente já entende tudo. E o presbítero não pode ser alguém neófito. Por quê? Porque quando ele ouve alguém, quando ele aconselha alguém, quando ele visita alguém, quando ele ora com alguém, ele não está apenas entregando, não está apenas fazendo uma atuação espiritual, mas ele está lendo uma pessoa, uma vida, servindo um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. Não é tão simples. Servir a igreja do Senhor requer bastante energia, bastante empenho. E é um desafio. O presbítero sempre será alguém a quem o socorro e orientação serão requeridos. E nós devemos reconhecer que não é fácil de fato. Mas aos presbíteros nós podemos dizer que, apesar do desgaste, do requerimento, das energias que são gastas, vocês devem confiar no Senhor, porque dele virá toda a provisão. Além disso, manter vida de oração, meditação na palavra. Aquele que não sabe, buscar saber. Aquele que não conhece, perguntar ao pastor, né? Às vezes o pastor também não sabe. Vamos ter que pesquisar juntos uma resposta. Mas buscar, aprofundar o conhecimento. Procurar recursos para estar ainda mais
e melhor preparado para servir a igreja, servir os irmãos na igreja, servir a Cristo, e também ser humilde para receber orientação e aprender. E como é bom a bênção da humildade. A gente acrescenta muito na nossa vida. O coração duro é aquele que aprende pouco, mas um coração relaxado, que reconhece que precisa, muitas vezes vê aquilo que ele não consegue ver sozinho, mas vê pelos olhos do outro, é um coração que aprende. Encerrando, meus irmãos, o último ponto. Primeiro, foi o testemunho da consciência. Segundo, da família. Terceiro, na igreja e agora para os de fora. E aí está só o versículo 7, quando ele diz: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui, meus irmãos, é interessante nós reconhecermos que a vida com Jesus não é a tentativa de uma construção de uma bolha de segurança. Algumas pessoas pensam que é isso. Qual é o jeito mais certo de ser um cristão? Vamos construir um negócio, que a gente só fala coisa de cristão, que a gente só come comida de cristão, que a gente só usa roupa de cristão, que a gente só escuta música de cristão, que a gente só assiste filme de cristão, jornal de TV de cristão. Bom, é um bom empenho, né? Alguns têm tentado, não sei se têm conseguido. Alguns pensam, não, o negócio da vida cristã é viver o mais longe do pecado. Faça isso. Quer tentar? Faz esse exercício. Vá o mais longe do pecado que você for. Mas faça de verdade. Só não se assuste para descobrir o quão perto esse mesmo pecado vai estar. Porque o pecado não está somente no meio, mas dentro de nós, habitando em nós. Nós, por causa do sacrifício de Cristo, não somos mais escravos do pecado, somos livres da lei da morte. Mas nós continuamos a enfrentar os nossos pecados. A cobiça dos olhos, a maldade no coração. Continua aqui, não importa se você vai viver na mais alta torre que existe no mundo, ou no bunker mais profundo que exista de proteção. O pecado vai estar lá, porque está em nós. A vida cristã não é isso, de nos afastarmos do mundo, mas sermos diferentes neste mundo. O Senhor Jesus mesmo nos diz: vocês são sal e luz deste mundo. Eu vos envio a este mundo. Nós somos enviados a este mundo para sermos diferentes e fazermos diferença neste mundo. Devemos ter, como nas palavras de Paulo, bom testemunho para com os de fora. Tem algo que muitas vezes precede a nossa pregação, precede a nossa mensagem, aquilo que nós cremos, que é o nosso comportamento. E, infelizmente, algumas pessoas não virão às nossas igrejas, não participarão dos nossos cultos, porque antes leram uma mensagem nos nossos comportamentos. E certamente pensaram: por que eu vou para lá? Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma. Entre lá e aqui, prefiro aqui. Agora, quando nós combinamos aquilo que, como nós vivemos, as nossas escolhas, as nossas ações, e combinamos também com a nossa fala, os dois se encontram, queridos, uma só mensagem será entregue. A mensagem do Evangelho que transforma vidas, que muda corações. Esta boa mensagem, a fala do nosso Senhor Jesus, a voz mansa e suave do nosso Senhor, será proclamada em nossa palavra e em nossas vidas. Nós, como cristãos, devemos construir estas pontes neste mundo em queda. Há um teólogo chamado Francis Schaeffer que vai defender uma apologética muito, muito apropriada na minha perspectiva, quando ele fala da apologética do amor. Ele fala: nós temos que, se tem alguém que tem que fazer uma apologética do amor, tem que ser a gente, porque só nós conhecemos esse verdadeiro amor, só nós podemos fazer e construir essa ponte. Por que a gente espera que o mundo faça a ponte para nós? Não, o mundo nos odeia, assim como odiou a mensagem do Senhor, mas o próprio Senhor Jesus, Ele construiu a ponte, Ele veio, Ele habitou entre nós, Ele se fez carne. Nós devemos ser aqueles que produzem pontes e na disposição para nos aproximar daqueles que estão longe. Ter um bom testemunho dos de fora, meus irmãos, é alcançar aqueles que estão não alcançados. E isso pode ser aqueles que estão longe e, às vezes, aqueles que estão dentro do nosso condomínio. Aqueles que estão dividindo a parede do lado. Às vezes, que estão dentro da nossa própria casa. Os de fora são aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E aqueles que estão esperando as pontes serem construídas. Construamos nós.
Então, irmãos, aqui nós temos todas essas lições. Não somente os presbíteros, mas todos nós precisamos dar esse testemunho. Na consciência, na família, na igreja e no mundo. O que podemos aprender com essas palavras? Primeiro, que os nossos presbíteros são homens de Deus. E louvamos a Deus por cada um deles. Servos corajosos, que assumiram o compromisso no Senhor. Talvez alguns dos irmãos que estão aqui serão futuros presbíteros eleitos para essa missão. Talvez você até nem fala muito, mas você já desconfia no seu coração. Eu acho que há algo excelente que eu almejo. Não sei, talvez um dia. Coloque dentro do Senhor, ore. E se prepare, de acordo com o que está na palavra. O Senhor há de prepará-lo, de ajudá-lo. A igreja, ao olhar para os irmãos presbíteros, e certamente os olhos dos presbíteros são em menor quantidade do que os olhos de todo o restante da igreja, certamente o restante da igreja sempre percebe com mais facilidade os defeitos, as limitações, os problemas. Então, igreja, ao perceber as limitações de cada um dos presbíteros, dos pastores, dos líderes, ore por eles. Chame-os. Não apenas os chame para pedir uma solução, isso também vai acontecer. Mas também chame-o para orar com ele. Presbítero, deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar pelo Senhor. Orar pelo teu trabalho, tua saúde. Chame os irmãos para orar. Abençoe-os. Caminhe com eles. Que as nossas palavras como igreja, que as nossas palavras como presbíteros sempre apontem para a pessoa de Jesus. Que Deus seja gracioso e continue abençoando os presbíteros da Igreja Presbiteriana do Jardim Aristocrata, Presbitério São José, Sínodo, Igreja Presbiteriana do Brasil, os presbíteros, que não são chamados presbíteros, mas são presbíteros de outras igrejas também. Deus abençoe a liderança dele, o povo dele, aqueles que são chamados para pastorear o rebanho do Senhor.